Olá, amantes do Comex, apaixonados por importação e exportação, como eu o sou. Hoje vou tratar sobre o transporte rodoviário internacional de cargas. Bem-vindos a bordo. E você utiliza esse modal de transporte para sua importação e exportação? Você já se deu conta que o transporte rodoviário internacional pode ser uma ferramenta de gestão de estoque em movimento? Em um mercado tão volátil, a agilidade de cruzar fronteiras em dias e não semanas é o que garante o fluxo de caixa e a competitividade. Muitas vezes concordam ou discordam. O Brasil tem acordo de alcance parcial sobre transporte internacional terrestre, que é um acordo chamado TIT ou ATIT, né? Onde o Brasil e, claro, todos os países partes atendem regularmente via rodoviária, perdão, os países do Mercosul e seus associados, né? Então, os países membros pleno e os países associados, como Bolívia, Chile, Peru, Venezuela, entre outros. Tá bom? Eu aqui já vou mostrar para você uh, os países que são atendidos por via rodoviária e atendem a muitos exportadores e importadores. Existe um tráfego muito grande, muito bacana por via rodoviária para atender o comércio exterior brasileiro, tanto na exportação como na importação. Repetindo, tá bom? Eu aqui vou deixar, já vou mostrar aqui para não perder tempo, o mapa onde os principais países limítrofes do Brasil, ou não, como é o caso do Chile, são atendidos, né? Então aqui temos a Argentina, que é um dos maiores parceiros comerciais do Brasil, que é atendido tanto na importação e exportação, que tem um grande fluxo, são utilizadas as fronteiras de Uruguaiana, São Borja e Foz do Iguaçu também. Sim, porque dependendo do destino da carga na Argentina, no interior da Argentina, ela pode cruzar na Argentina através da tríplice fronteira entre Argentina, Brasil e Paraguai. Beleza? O Uruguai também é atendido por via rodoviária, muito bem, e as suas fronteiras brasileiras são Chuí, Jaguarão e Santana do Livramento. Por que eu comento sobre as fronteiras que estão capacitadas para cruzar a carga? Uma, devido à distância, para o seu cliente ou do seu fornecedor, e outra que é sempre bom questionar no momento que você está contratando a sua transportadora e fechando a sua carga, por qual fronteira vai passar e se o importador ou o fornecedor tem condições de fazer o despacho aduaneiro pela fronteira que o transportador irá transitar. Porque se o importador ou o exportador, no caso, não estão preparados para essa fronteira, pode ser que necessite algum movimento burocrático para deixar a papelada ok, para que não tenham demoras nas fronteiras, beleza? Paraguai é atendido via Foz do Iguaçu e Ponta Porã. Chile, embora não faça fronteira com o Brasil, ele é atendido via Argentina, via Uruguaiana e Passo de los Libres, que é a cidade fronteiriça com Uruguaiana. Bolívia também é atendido por via rodoviária, tem muita carga para lá, via aqui onde as fronteiras utilizadas são Corumbá e Guarajá-Mirim. E temos também o Peru, não menos importante, que a rota é via estrada interoceânica no Acre, que é uma rota bastante desafiadora, bastante difícil, mas funciona. Existem muitas exportações brasileiras que seguem para o Peru via transporte rodoviário. Aí é toda uma questão de ver o custo-benefício, questão de capacidade de transporte, de preço de transporte e de transit time, ou tempo de viagem. Tá bom? Venezuela e Guiana também são atendidas. Venezuela não tem um grande fluxo porque a dificuldade para chegar até a fronteira, até Roraima, é bastante grande, assim como Guiana, mas existe um tráfego em situações de crises logísticas, por exemplo, no Brasil e na Venezuela, que são muito usados. Usei muito na época da pandemia
E claro, estados do Nordeste e do Norte do país que ficam mais próximos e têm alguma dificuldade de embarcar marítimo ou alguma peculiaridade em seu produto ou até mesmo devido à entrega no interior da Venezuela que de repente possa ficar mais perto do Brasil, é lógico que é usado e é muito bem usado, tá bom? Então ele é também um destino para o transporte de cargas rodoviário muito importante. Tranquilo? Então, e por que a pergunta que não quer calar é: por que que o rodoviário domina a estratégia no Cone Sul, né? Vamos lá. Aproveitando só para falar de uma maneira mais técnica, né? É a Primeiro, pela flexibilidade e capilaridade, né? O serviço porta a porta permite transbordos desnecessários. Não preciso falar tudo que, por exemplo, um transporte marítimo exige. Já falei em vídeos anteriores aqui, né? Redução do lead time, parece um pouco óbvio, mas é importante também, dependendo da origem e do destino, né? Principalmente a questão comparando com o marítimo, também a questão do tempo. No marítimo você precisa de um tempo para fazer a reserva, esperar navio, retirar container, estufar container, enfim, se trabalha com janelas de atracação, janelas de saída, né? Então, enquanto o caminhão oferece saídas diárias, né? E muitas vezes pode ser mais econômico que o próprio frete marítimo. Então, também e o terceiro ponto que é muito importante é a previsibilidade. O controle sobre o trânsito aduaneiro lhe permite uma coordenação mais estreita e mais fina com a linha de produção, uma vez que você tem uma previsibilidade de quando a sua carga pode ser carregada, né? E quanto tempo vai ter de viagem, e isso melhora muito para a programação da sua empresa, né? Logicamente que temos também alguns imprevistos eventualmente, né, como para o transporte do Chile, não poderia deixar de mostrar essa imagem icônica que todos já devem conhecer, mas é importante ressaltar por quê? Porque, por exemplo, em épocas de inverno, geralmente a Cordilheira dos Andes, por onde os caminhões têm que trafegar, em alguns dias e algumas semanas podem estar fechadas. Então, sempre combine no inverno com o seu transportador para ver qual é que é a previsão do tempo se pode no momento que você está carregando a sua carga, a estrada estar fechada. Claro que a gente trabalha com clima, não tem uma previsibilidade muito boa, mas isso pode acontecer, né? Outra coisa importante é que são os tipos de equipamentos. Assim como no transporte marítimo nós temos que optar entre carga, entre container de 20, de 40 HC, limites de peso e etc. O aéreo também, né? Dependendo do tipo de aeronave, tem que se optar pelo transporte e tem que se cuidar muito o que vai carregar e se pode ser carregado ou não. No transporte rodoviário nós temos a mesma coisa, né? Nós temos o cavalinho, logicamente, que é o carinhoso nome dado ao caminhão trator, ou seja, a parte do conjunto que traciona, né? Mas, logicamente, nós temos vários tipos de carretas ou semi-reboques que podem ser usados. Então, você tem que, logicamente, saber a metragem cúbica de sua carga, informar seu transportador. Se ela é muito pesada, o seu transportador tem que saber, uma pela limitação das estradas, que também existem nos outros países. Então, o peso bruto total combinado, que é o peso do cavalinho, da carreta e do produto, geralmente não, sempre terão um limite na Argentina, no Brasil, no Chile, no Uruguai, no Paraguai, que varia aí de 45 a 48 toneladas, e a fiscalização nesses países são muito rigorosas, sempre não dá para contar com a sorte. Então, se cuida muito também a questão da distribuição da carga entre os eixos, a fiscalização entre eixos é muito rigorosa,
né? Não só no Brasil, mas como nos outros países também. A altura, se sua carga, por exemplo, é sobredimensionada, tem altura maior que o normal, tem um comprimento maior, tem excesso de largura, tem que se cuidar e prever tudo que o país no destino exige para isso, se precisa batedor, se não precisa batedor, se passam por baixo dos viadutos, se passam por baixo, por todas as estradas, perdão, enfim, tudo isso tem que ser cuidado, assim como, comparando novamente com o marítimo, uh, também exigem uma programação e uma eficiência muito grande no momento de contratar o equipamento para o transporte. Beleza? Então, sempre tem que ter cuidado, passar todas as informações, medidas, pesos, etc, etc, para ver qual o melhor tipo de caminhão, qual a capacidade de sua carga, para que não se tenha nenhum tipo de problema. Beleza? Outra coisa muito importante que tem que se cuidar, seguro. Geralmente as transportadoras possuem seguro para transporte de carga, uh, de acordo com as necessidades deles. Mas muitas vezes, claro, é para terceiros, contra sinistro de terceiros, contra roubo, às vezes tem, às vezes não tem, e contra acidentes também. Mas sempre é importante que você tenha o seguro internacional de transporte, que ele vai cobrir desde a sua origem até o destino. E é muito, muito importante que você veja, você saiba quais são as cláusulas que estão cumprindo ou cobrindo ambos os tipos de seguro, tanto do transportador quanto o seu seguro de transporte internacional para sua importação ou importação. Porque imagina, por exemplo, não acontece muito, mas acontece. Acidente no rodoviário em relação ao marítimo e ao aéreo, ele é mais comum. Então a cobertura é muito importante de se ver, porque imagine o seguinte cenário: você está exportando para o Chile e acontece, sei lá, por uma questão climática, nevou e o caminhão tombou e sua carga ficou espalhada pela estrada. Será que seu seguro, esse incidente, ele vai cobrir a limpeza de pista e o transbordo? É muito importante saber. Muita gente não pensa nisso e às vezes acontece e vem e daí aparecem os custos surpresas, né? Então, o seguro nunca é demais. Ele é barato e ele é conveniente. Beleza? Agora vamos ver na prática a questão da celeridade do transporte. Uma operação, por exemplo, de importação, que isso já aconteceu conosco, de Buenos Aires para Curitiba, que levava 15 dias, por exemplo, via marítimo, de caminhão, ela levou 72 horas. Claro que deu tudo certinho. Mas, assim, o que é o principal? Qual foi o resultado disso? O resultado foi que a empresa teve 15% de redução no estoque de segurança do cliente. Então, isso realmente é uma inteligência logística. E para complementar, no transporte rodoviário internacional de cargas, o nome dado ao conhecimento é CRT, que ele significa Conhecimento Rodoviário de Transporte. Tá? Outra coisa importante, o transporte ele é regido também por um outro documento que é o Manifesto Internacional de Carga, que ele é muito chamado no nosso ramo e é muito mencionado, que é o tal do MIC-DTA. Então, cuidado, eu sei que esse documento é uma responsabilidade do transportador, mas sempre tem que cuidar para que seus documentos estejam certos na questão de pesos, não pode ter divergência de peso, peso líquido e peso bruto entre a fatura comercial ou invoice e o MIC-DTA. Descrição da mercadoria tem que estarem de acordo com todos os documentos, né? A verbação de seguro tem que estar tudo certinho, né? Às vezes o erro de não vincular o certificado de seguro corretamente no campo específico pode trancar a carga. Questão de lacre, enfim, toda a compatibilidade documental entre o que está nos documentos e a MIC-DTA
é muito importante para que não tenha nenhum problema de demoras ou na fronteira, e lógico, principalmente na fronteira, e que sua carga fique armazenada por dias até tudo ser, eh, tudo ser corrigido, tá bom? Existe também, para alguns países, o transporte fracionado, tá? Existe sim, que nós chamamos de LTL, que é uma versão do LCL no marítimo, tá bom? Claro que tem que conhecer quais são as transportadoras. Para finalizar, sempre tente ter referências do seu transportador, né? E tenha uma boa assessoria e consultoria em comércio exterior, um bom despachante aduaneiro, como a Conexo Logistics, a empresa que eu trabalho há mais de 36 anos, para que os problemas possam ser minimizados e para que você tenha uma programação bem feita. Às vezes se perde um dia, mas se ganha muito dinheiro e muitos outros dias lá na frente por uma dica bem dada por nós. E aí, você, como é que opera no rodoviário? Esqueci de alguma coisa? Bom, eu vou, para te ajudar, eu vou deixar lá no meu site, em 1 ou 2 dias, um checklist para que você possa se basear antes de contratar e para que sua operação de transporte saia segura, tá? Então, lá no meu site, bússoladocomex.com.br, você vai ter, além do resumo desse vídeo, você vai ganhar um checklist para sua operação de transporte rodoviário internacional. Tranquilo? Vá lá e verifique, por favor. Aguardo sugestões para o próximo assunto. Muito obrigado por assistir até aqui. Por favor, como sempre, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho e comente, tá bom? Porque temos muito mais assuntos a tratar. Fique com Deus, mantenha o foco na estratégia e que a bússola do Comex guie seus próximos passos. Ótimos embarques para a sua semana ou para as suas semanas à frente. Até a próxima.